Você joga de acordo com as regras, mantém a cabeça baixa, tenta ser bom, honesto e ainda assim se sente impotente. As pessoas passam por cima do seu silêncio, transformam sua bondade em fraqueza. Você permanece leal, eles permanecem calculistas. Você mostra o coração, eles afiam as facas. Eles não se importam com o quão bom você é, eles se importam apenas com o quanto de controle você possui. Você viveu como um homem bom, mas homens bons são quebrados todos os dias. O que sobrevive é outra coisa, algo mais frio, algo intocável. Há um momento em que o homem para de fazer perguntas e começa a tomar decisões. Um momento em que ele deixa de buscar aprovação e se torna a tempestade que os outros precisam suportar. Esse momento é o renascimento. Maquiavel chamaria isso de modo Deus, sem emoção, sem culpa, sem segundas intenções. Apenas estratégia pura, envolta em silêncio, entregue sem misericórdia. Você se torna aquele que não pode ser lido, que não pode ser previsto, que não pode ser tocado. Isto não é divindade, é dominação. E este vídeo não está aqui para te motivar. Está aqui para matar a versão obediente de você, para despertar a parte que comanda sem levantar a voz, que se move sem ser vista e molda os resultados à sua vontade. Maquiavel não esperou pelo poder, ele o construiu. Agora é a sua vez. Antes de se tornar poderoso, você precisa destruir a parte de você que implora para ser vista. A necessidade de reconhecimento é a primeira fraqueza que seus inimigos irão explorar. Maquiavel sabia disso. Ele observava governantes que não caíam por falta de força, mas porque queriam crédito, queriam ser elogiados, adorados, admirados. E no instante em que você deseja isso, você dá ao outro a chave do seu controle, não física, mas psicológica. É melhor ser temido do que amado. Se não puder ser ambos, mas antes que o mundo tema você, você precisa parar de temer a opinião dele. Você não age mais por aplausos. Você age silenciosamente por resultados, estrategicamente, sem precisar da validação de ninguém. Aqui está a verdade. As pessoas não vão gostar dos seus movimentos, até que precisem de você. Elas não vão perceber o seu poder, até que ele ameace o delas. Elas não respeitarão o seu silêncio, até que você comece a mover os pauzinhos. Então, deixe-os falar, deixe-os rir, deixe-os subestimarem você. Enquanto isso, você constrói alavancagem em silêncio. Um homem que precisa de reconhecimento sempre revela cedo demais. Ele fala quando deveria ficar quieto. Ele tenta parecer poderoso em vez de ser poderoso. Isso não é modo Deus. Isso é ego vestido de insegurança. Quer poder real? Então mova-se como um fantasma, desapegue-se da imagem, desapegue-se dos aplausos. Você não está aqui para ser amado, você está aqui para ser inegável. E isso não vem de emoções com explicações, vem de ações com consequências. Quanto mais invisíveis forem seus motivos, mais perigosa se torna a sua presença. Você não precisa gritar, não precisa convencer. Você apenas muda o resultado. E eles se perguntam como você fez isso. Você não precisa levantar a voz para controlar as pessoas. Você só precisa controlar o que elas sentem quando você entra na sala. Esse sentimento deve ser medo, não terror, não raiva, medo, o tipo sutil, o tipo que os faz pensar duas vezes antes de falar, o tipo que força a hesitação antes de cruzarem seus limites, o tipo que os faz baixar os olhos no instante em que encontram os seus. O medo é a moeda mais pura do poder. Ele não mente, não muda com a opinião pública, cria ordem quando a moralidade falha. Maquiavel entendeu isso melhor do que ninguém. Em um mundo cheio de ideais brandos, ele ofereceu a dura verdade. Os homens têm menos escrúpulos em ofender.
quem se faz amar do que aquele que se faz temido. Por quê? Porque o amor convida à suposição, à familiaridade, à fraqueza. Mas o medo verdadeiro controlado, impõe cautela, respeito, silêncio. Então aqui está a mudança. Você não se importa mais com o que eles sentem por você. Você só se importa com o que o sistema nervoso deles faz quando pensam em você. Sua presença deve se tornar um gatilho. No instante em que ouvirem seu nome, devem sentir o peso das expectativas, a memória do seu silêncio, o desconforto de serem estudados. Você não ameaça as pessoas, você as condiciona. Pessoas previsíveis são fáceis de manipular. Elas sorriem quando esperam, falam quando são pressionadas, reagem quando provocadas. O seu silêncio deve deixá-las paranoicas. A sua aprovação deve ser rara. Suas reações calculadas, não emocionais, táticas. Nunca permita que saibam o que você está pensando. Eles devem adivinhar, devem projetar, devem temer estar errados. E, no fim, ajustarão o próprio comportamento, apenas para não desencadear você. Isso não é crueldade, isto é design. Para manter o medo vivo, você deve estar calmo 95% do tempo e implacável 5% do tempo. Deixe-os ver o que acontece quando você é contrariado. Não sempre. Uma vez é suficiente. E quando isso acontecer, não exploda, não reclame. Apenas entregue consequências. Uma oportunidade negada, uma conexão cortada, um exílio silencioso do seu círculo. Quando a punição vier, ela deve ser limpa, fria, final. E esse único momento vai reformular toda a forma como eles se aproximam de você. Você se torna uma presença que exige respeito antecipadamente. Você entrou na mente deles e ficou lá. Transforme a ausência em uma arma. Não há nada mais poderoso do que um homem que desaparece quando é esperado e surge quando ninguém está preparado. A ausência cria tensão, a tensão cria medo e o medo mantém todos na linha. A maioria das pessoas usa a atenção para se sentir importante. Você usa ausência para construir poder. Saia de conversas inacabadas. Afaste-se do desrespeito sem explicação. Atrase sua resposta até que o silêncio fale mais alto que palavras. Eles começarão a pensar em você mais quando você não estiver na sala. É aí que sua influência se multiplica. Lembre-se disso. O poder não persegue. O poder assombra. Quanto mais misteriosa sua presença, mais cuidadosos eles se tornam. Explicar é submissão. Justificar suas decisões é dar aos outros a ilusão de que têm voz. Eles não têm. Deixe-os pensar, deixe-os questionar, deixe-os falar. Você permanece acima, intocado, impenetrável, e eles começarão a temer o que não entendem. É assim que deuses são feitos. Não através de sermões, mas através do silêncio. O modo Deus de Maquiavel não é alto, não é caótico, não é violento, é clínico, é deliberado, é psicológico. Você não precisa gritar para dominar. Você só precisa condicionar o sistema nervoso dos outros, até que parem de ver você como um homem e passem a ver você como uma presença que não querem ofender. É assim que você reprograma a resposta deles ao medo. É assim que você acende. O poder se torna vulnerável no instante em que é visível. Quanto mais eles veem você puxando as cordas, mais fácil é cortá-las. É por isso que a mais alta forma de dominação é feita em silêncio. Maquiavel nunca admirou o governante barulhento. Ele admirava a sombra atrás do trono, o homem que nunca falou em público, mas cujas palavras moldaram milhares de vidas. Aquele que não podia ser atacado, porque ninguém podia provar que ele sequer estava lá. Se você quer poder real, pare de tentar parecer poderoso. Desapareça do quadro.
mas deixe sua influência em todos os cantos. Deixe outros receberem o crédito. Deixe outros buscarem aplausos. Você cria os resultados, silenciosamente, sem provas, sem rastros. Você não dá ordens, você guia. Uma única conversa aqui, uma sugestão sutil ali, e depois desaparece. Enquanto eles discutem, você observa. Enquanto eles lutam, você calcula. Enquanto eles perseguem reconhecimento, você constrói controle, tijolo por tijolo, pelas sombras, pelas costas. E quando perceberem, já será tarde demais para resistir. E quando o fizerem, você ainda estará fora de alcance. O controle não é sobre ruído, é sobre presença. Suas palavras não precisam ecoar. Suas decisões, sim. Nunca deixe que vejam a sua mão, apenas os efeitos do seu pensamento. Um homem que entra numa sala exigindo controle é inseguro, mas um homem que permanece em silêncio, enquanto a sala inteira se transforma ao redor dele, esse é um governante disfarçado. Essa é a elegância do modo Deus. Você vence sem lutar. Você domina sem nunca levantar a voz. Você não está no centro dos holofotes, mas eles se curvam em sua direção. As pessoas jurarão que fizeram suas próprias escolhas, sem notar as linhas invisíveis que você desenhou para elas. E é nesse momento que você sabe que venceu, porque o verdadeiro controle não é apenas ser temido, é se tornar inalcançável, intocável. O poder não está apenas no que você faz, mas em quem eles acreditam que você é. O homem mais forte da sala nem sempre é o mais barulhento, nem sempre é o mais rico, nem sempre é o mais agressivo. Muitas vezes é aquele cuja imagem é intocável, inalcançável. Uma persona tão meticulosamente construída que ninguém ousa questioná-la. Não se trata de fama, não se trata de popularidade. Trata-se de criar uma máscara, uma presença que intimida, que confunde, que hipnotiza, uma reputação que fala antes mesmo de você abrir a boca, que sussurra diante de você, que paralisa a oposição, que comanda a obediência. Todos veem o que você aparenta ser, poucos conhecem o que você é. Maquiavel conhecia bem esse jogo. Ele acreditava que a percepção era mais poderosa que a verdade, que o que as pessoas acreditam que você é mais importante do que aquilo que você realmente é. Deixe que vejam apenas uma versão de você, afiada, filtrada, carregada pelo mito. Deixe que imaginem, deixe que especulem. E quando o fizerem, será tarde demais para escapar da sua sombra. Você não precisa ser perdoado, você não precisa ser compreendido, você não precisa ser amado, você só precisa ser inevitável. Esse é o estágio final do modo Deus. Não é raiva, não é vingança, é transcendência. Você se torna inabalável, inalcançável, intocável. Não porque virou cruel, mas porque superou a necessidade de parecer humano diante deles. A emoção deixa de ser mestre e vira ferramenta. A dor se converte em dados. O amor vira alavanca. A perda se transforma em recalibração. E então, você começa a se mover diferente. Não mais rápido, apenas mais alto. Não mais alto, apenas mais frio. Não de forma imprudente, mas com clareza aterrorizante. Você não pergunta mais, isso é justo? Eles vão gostar de mim? É a coisa certa? Agora você só pergunta, isso aumenta meu poder? Isso fortalece minha posição? Isso enfraquece a deles? O jogo nunca termina, mas daqui em diante você já não joga como homem. Você se tornou outra coisa, um estrategista sem correntes, um governante sem piedade, uma força sem emoção. Você ativou o modo Deus e não existe retorno. Você cortou as amarras da emoção, dominou o poder do silêncio, construiu uma persona intocável. Agora sua última ameaça não é o medo, não é a fraqueza. É o conforto. Quando o poder começa a trabalhar a seu favor, a tentação de voltar a ser aceito aparece. Explicar-se, ser amado, voltar a integrar o sistema que você já domina.
E é aqui que a maioria falha. Eles conquistam só para pedir aplausos. Eles vencem só para implorar amor. Eles sobem ao trono apenas para abandoná-lo. Maquiavel desprezava esses homens. Ele não admirava quem vencia uma vez, mas quem mantinha o poder, sem nunca descer. O homem que governa em silêncio, que nunca dá ao povo a chance de contra-atacar. Por isso, é mais seguro ser temido do que amado, porque o medo sobrevive à sua ausência. O amor não. O amor pode ser desviado, pode ser redirecionado e ainda cria direitos. Mas o poder não nasceu para sustentar corações. Ele nasceu para sustentar impérios. Então mantenha a distância. Mostre apenas a máscara, nunca o homem. Se acreditarem que te conhecem, vão pensar que podem te derrotar. Mas se seus pensamentos forem ocultos, seus motivos forem ilegíveis e seu silêncio for constante, eles jamais saberão onde atacar. Essa é a essência de permanecer acima do sistema. Não multidão, não movimento, não ideologia. Você é seu próprio reino, governado por princípios frios, não por emoções mutáveis. Você ouve a todos, mas não revela nada. Faz com que cada um se sinta incluído, mas não se apega a ninguém. Diz o suficiente para permanecer presente, mas nunca o bastante para ser previsto. Você se torna a referência, a admiração e o medo, mas nunca a compreensão. Quando tentam estudar você, só encontram fragmentos, ecos, sombras. Porque você deixou de ser apenas um homem. Você se tornou uma presença, não ligada a regras, não confinada a títulos, não sujeita à hierarquia, exceto a sua. É assim que o poder se torna permanente. Você não vence pela força, mas pelo desaparecimento. Você não reage, você cria o conflito. Não se explica, você se torna o mito. Quanto mais imprevisível, mais estável se torna o seu domínio. Quanto mais invisível sua estratégia, mais inegável o seu impacto. Eles podem desafiar os outros, mas nunca você, não porque tem medo, mas porque percebem que já não estão no mesmo nível e estão certos. Você superou o jogo, você dobrou o jogo, você é o jogo. Nunca recue. Porque no momento em que recuar, eles vão acreditar que podem tocá-lo. Não dê a eles essa esperança. Esteja presente, mas intocável. Seja visto, mas ilegível. Conhecido, mas nunca compreendido. É assim que os governantes viram lenda. Não pelo poder que mostram uma vez, mas pelo mistério que sustentam para sempre. Você não está mais dentro do sistema. Você é a força que move as paredes do sistema. Bem-vindo ao nível mais alto. Este é o modo Deus, e uma vez ativado, ele nunca desliga. Agora você entende. O mundo nunca esteve contra você. Ele apenas foi indiferente à sua fraqueza. Você não foi traído, foi apenas exposto. Você não foi esquecido, foi apenas legível demais, e não lhe negaram poder. Você simplesmente não o havia conquistado do jeito que o poder real exige. Em silêncio, em disciplina, em controle. Mas esse você já não existe mais. Agora, não deseja ser compreendido. Não desperdiça energia com justiça. Não se abaixa para explicar nada a quem não opera no seu nível. Você se tornou o arquiteto, a força silenciosa atrás da cortina, o homem que ninguém vê chegar, mas todos sentem quando entra na sala. Esta é a evolução final, sem emoções para explorar, sem padrões para prever, sem imagem para destruir. Porque você se tornou o único capaz de moldar imagens. Você não é parte da multidão. Você observa a multidão. Você influencia a multidão. E, se necessário, você a consome pelo fogo. O modo Deus está ativado. Você não é igual a eles. Você é a lição deles. Deixe-os falar. Deixe-os adivinhar. Deixe-os imaginar como você opera. Eles não encontrarão respostas, apenas resultados, apenas consequências, apenas seu nome.
sussurrado com medo, mencionado com respeito, nunca verdadeiramente entendido, porque esse é o custo da energia. Você para de ser identificável, você se torna inevitável. Então agora a questão é, você vai usar isso? Você pegará este projeto e construirá algo intocável? Ou vai voltar para o conforto da fraqueza, a ilusão da segurança? Faça sua escolha. Se você estiver pronto para governar das sombras, vencer sem ser visto, dominar sem levantar sua voz, então inconsciente obscuro foi construído para você. Se isso despertou algo em você, inscreva-se se estiver pronto para comandar e compartilhe com aqueles que ainda estão dormindo. Eles não vão entender, mas os que estiverem prontos sentirão isso. Este é o mundo como Maquiavel o via. Agora é seu. Se quiser aprofundar ainda mais nesse poder, descobrir as estratégias de Maquiavel. O livro O Príncipe pode ser sua próxima arma. O link está na descrição. Estude, aplique, torne-se intocável. A saída não é para fora, é para dentro. Você já sabe onde está a porta. Agora,